Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja vendo esse meu vídeo, tá? Aqui é um vídeo que é do canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Olá, eu sou Fabiana, sejam bem-vindos. Aqui no Motivando em Casa, Palavra e Fé, eu vou iniciar a leitura completa do Novo Testamento. Se você quer acompanhar essa leitura do Novo Testamento, se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje a minha leitura vai ser do continuação, que no vídeo passado eu li Mateus 2, hoje vai ser Mateus 3. O que fala Mateus 3? Fala sobre João Batista e sobre o batismo de Jesus. Eu vou ler sobre esses dois assuntos e após eu ler, eu vou ler a parte de ensino, né, bíblico, que é o estudo bíblico que eu leio do Novo Testamento. Vamos lá, começar a leitura. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, o deserto que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumas de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Agora é a parte do o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João apunhou-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre eles. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Terminou aqui o 3, agora eu vou ler o
Estudo bíblico do capítulo 3, Mateus. O que significa falando aqui sobre o reino dos céus? O reino dos céus é uma expressão, se refere ao supremo poder e autoridade de Deus. Tem sobre tudo e sobre todos e sugere que os seus propósitos estão sendo cumpridos na terra, assim como continuaram a ser cumpridos toda a eternidade. Esta frase ocorre apenas em Mateus 33 vezes. Os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, usam a expressão reino de Deus. Veja o artigo Reino de Deus. P. 1638. A maioria dos judeus evitava usar o nome de Deus. Então, o livro de Mateus, escrito para os judeus, principalmente para os cristãos de origem judaica, para lhe mostrar como a profecia do Antigo Testamento foi cumprida em Jesus, usou esta frase. O próprio Senhor Jesus provavelmente usou ambas as frases indistintamente. A Bíblia, certo? Estudo que eu tenho que ler. Aí no versículo 3.2 fala de arrependei-vos, né? O significado de arrependei-vos é o significado básico de arrependimento, é voltar atrás, fazer uma mudança completa, é se desviar do mal e se converter a Deus através da fé em Cristo. O arrependimento verdadeiro em relação a Deus leva à salvação espiritual, a um relacionamento pessoal com Ele. Esse arrependimento envolve uma mudança da nossa atitude para com Deus, admitindo os nossos pecados, abandonando os nossos próprios caminhos, submetendo-nos à liderança de Cristo e começando a seguir o plano que Deus tem para a nossa vida. A decisão de abandonar o pecado e a rebelião contra Deus e de receber a salvação espiritual envolve aceitar a Cristo tanto como Salvador, que nos resgata da punição do pecado, quanto Senhor, aquele que possui a autoridade suprema sobre a nossa vida. Dessa forma, o arrependimento envolve uma mudança de senhores ou líderes na vida de uma pessoa, do senhorio de Satanás e do ego para o senhorio de Jesus e da sua palavra. O arrependimento é uma oportunidade voluntária disponível a todos os pecados que se torna possível pela graça, isto é, pelo favor e amor imerecidos que Deus nos mostrou através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. A vida daqueles que ouvem e aceitam a sua mensagem serão espiritualmente renovadas e mudadas. Veja o artigo Regeneração, Nascimento e Renovação Espiritual, p. 1847. Mas todos nós devemos aproveitar a oportunidade e tomar a decisão de seguir a Jesus, seguir Cristo por nossa própria iniciativa e vontade. A verdadeira fé salvará. O tipo que nos traz de volta a um relacionamento pessoal e eterno com Deus. Envolve mais do que mera crença e concordância intelectual de que Cristo é o Salvador, assim como o arrependimento autêntico exige uma mudança de direção e comportamento. A fé real em Deus também exige ação, incluindo um rompimento radical com o pecado e uma demonstração deliberada de um caráter e de um estilo de vida que agrade a Deus. Qualquer outra forma de fé distorce perigosamente a mensagem bíblica
sobre crer e seguir a Cristo. A fé que inclui o arrependimento é sempre uma condução. Condição para a salvação espiritual. Veja o artigo Fé e Graça, p. 2029. O arrependimento era uma mensagem básica dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, o Senhor Jesus Cristo, e dos cristãos do Novo Testamento. O desafio e a oportunidade para se arrepender devem sempre acompanhar a pregação da mensagem do Evangelho, as boas novas sobre o perdão e a nova vida que está disponível através de Cristo. 3.7, capítulo 3, versículo 7. Fariseus. Falamos 3.7, fariseus e saduceus. Fala sobre isso, né? O significado. Dois dos grupos religiosos mais proeminentes no judaísmo. Cultura religiosa dos judeus baseada principalmente nas leis, dos costumes e nos padrões do Antigo Testamento. Eram os fariseus e os saduceus. Veja o quadro Seitas Judaicas, p. 1639. Primeiro, os fariseus eram um grupo religioso judeu que aderiu a todo o Antigo Testamento, mas também às suas próprias interpretações humanas dele, as quais frequentemente distorciam a negligenciavam as reais intenções e princípios que estavam por trás da lei de Deus. Eles enfatizavam especialmente que a salvação vinha pela obediência rígida a todos os aspectos da lei de Deus e as interpretações dele naquela lei. Eles ensinavam que o futuro Messias seria um governante terreno que iria ajudar Israel a subjugar e dominar as nações e forçar todas as pessoas a obedecerem à lei de Deus. No entanto, a religião deles era apenas uma exibição exterior, sem nenhuma piedade verdadeira de coração interior. Eles se recusavam a reconhecer a corrupção da sua própria natureza humana, a qual afetava grandemente a interpretação que tinham da lei de Deus e da compreensão da salvação. Em sua maior parte, os fariseus se opuseram a Jesus e a sua mensagem de que a religião é uma questão do coração e do espírito, e não simplesmente uma questão de obedecer a leis e regras, mesmo em se tratando dos mandamentos dos escribas. Deus realmente exige obediência, mas isto deve ser uma resposta sincera que procede do amor verdadeiro por Ele. Os sacerdotes eram mais um grupo político que não era tradicional em seus pontos de vista religiosos. Em sua maior parte, eles não aceitavam a realidade do sobrenatural. Embora parecesse seguir a lei de Deus, eles realmente negavam muitos dos seus ensinos. Por exemplo, eles rejeitavam as doutrinas, isto é, os ensinamentos da ressurreição, dos anjos e dos espíritos eternos, bem como os milagres e o futuro juízo. Suas vidas eram moralmente ambíguas e terrenas. Eles também perseguiam Jesus e os seus seguidores. Pronto, agora 3.8.
Capítulo 3, versículo 8, fala sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Em termos espirituais, produzir frutos sugeria mostrar evidências externas de verdadeira fé interna, através de um óbvio crescimento de caráter, compaixão e comportamento piedoso. O arrependimento genuíno sempre levará a uma fé ativa e a um cumprimento piedoso. Veja Jó, nota 15. Aqueles que dizem acreditar em Cristo e serem filhos de Deus e que, no entanto, não vivem de uma maneira que produza e demonstre bons frutos, são como árvores que acabaram sendo derrubadas e lançadas no fogo. Capítulo 3, versículo 11. Vos batizará com o Espírito Santo. João ensina que a obra do Messias envolverá batizar, isto é, imergir, capacitar os seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo. Este batismo concederia grande poder e alto entusiasmo para que vivam por Cristo e para Cristo, e também para divulgarem a sua mensagem. Veja Lucas 3, capítulo 3, versículo 5, nota sobre o batismo no Espírito Santo. Veja o artigo Batismo do Espírito Santo. Muitos estudiosos veem a referência ao fogo como referindo à presença espiritual purificada de Deus e à obra libertadora do Espírito de Deus. O contexto dessa paisagem, porém, pode indicar que fogo se refira ao juízo. Fogo que nunca se apagará é o mesmo que lago de fogo, como os profetas do Antigo Testamento. João não viu ou descreveu o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus primeiro veio como Messias para salvar as pessoas espiritualmente e batizá-las no Espírito Santo. Ele virá outra vez como um juiz que separará o trigo da palha, o justo dos ímpios. Capítulo 3, versículo 5 de Jesus batizado. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões: para cumprir toda a justiça. Cristo, através do batismo, reconheceu publicamente que foi separado para os propósitos de Deus, Pai, e que está preparado para cumprir todas as exigências dele, para identificar-se com os pescadores, embora Jesus mesmo nunca tenha pecado e não precisasse se arrepender ou fazer alguma mudança em sua vida, para associar-se com o novo movimento de Deus que estava chamando a todos para arrependerem-se, para abandonarem os seus próprios caminhos, aceitando a Cristo e seguindo a Deus. Se quisessem fazer parte do reino espiritual de Deus, note a mensagem de João Batista como o precursor de Messias. Agora, capítulo 3, versículo 16, fala sobre o Espírito sobre ele. Tudo o que Jesus fez, sua pregação, suas curas, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado e sobre os poderes de Satanás, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Embora Jesus fosse totalmente Deus, ele voluntariamente deixou de lado e limitou os seus direitos e privilégios como Deus. Ao se tornar totalmente humano, ele teve que agir da mesma maneira que nós devemos, como pessoa que dependem do Espírito Santo de Deus. Se Jesus não pode fazer nada longe do poder do Espírito Santo,
quanto mais nós precisamos do poder do Espírito Santo, o Espírito equipou e operou poderosamente através de Jesus para realizar o plano de Deus e restauração de seu relacionamento com as pessoas. O próprio Senhor Jesus batizaria mais tarde os seus discípulos com o Espírito Santo, para que ele também pudesse ter poder do Espírito, assim estivesse capacitado a cumprir os propósitos que o precioso e bendito Senhor tinha para com um deles. Veja o artigo Jesus e o Espírito Santo, p. 1787. Agora, capítulo 3, versículo 16 ao 17, fala sobre a Trindade em exemplo. O batismo de Jesus é uma extraordinária revelação e demonstração de Trindade, isto é, natureza 3 em 1 de Deus. O fato que o único Deus verdadeiro existe em três pessoas distintas, interrelacionadas e unificadas, que se diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja o artigo Os Atributos de Deus, p. 1025. Jesus Cristo, que é o Deus igual a Deus Pai, é batizado no Jordão. O Espírito Santo, que também é igual ao Pai, vem sobre Jesus como uma pomba. Deus Pai declara que se compraz em seu Filho, Jesus. Esta situação revela três pessoas distintas, porém totalmente divinas. Isto é, que são totalmente Deus, e igual cada um, possuindo todos os atributos de Deus. No entanto, todas as três pessoas existem em uma unidade tal que não são três deuses, mas um. É incoerente e contrário a todo o contexto da palavra de Deus explicar este evento de qual outra maneira. Nota sobre a Trindade. Agora é capítulo 4, versículo 1 a 11. Fala Jesus tentado. Satanás. Aqui já é do Mateus 4, capítulo 4. Vou explicar depois. Terminei de ler a leitura do capítulo 3, a explicação. Que a paz do Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Amém.